Fala, mulherada empreendedora, seja muito bem-vinda ao nosso canal Você é Empreendedora, e hoje estamos em mais um episódio maravilhoso. Estou aqui com uma mulher, uma convidada muito honrosa, muito importante, que é a Aline do Áureo, ela que já foi empresária e atual vice-prefeita da nossa cidade de Duque de Caxias. Aliás, muita gente não sabia, Aline, que você já empreendeu. Queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância da sua trajetória como empreendedora para aquilo que você realiza hoje, que é algo, digamos assim, totalmente diferente daquilo que você fazia antes, que é ser vice-prefeito da nossa cidade de Duque de Caxias. Verdade, olá, estou muito feliz de fazer parte desse momento, Mayara. Sabemos o quanto é importante o protagonismo feminino. E assim, por mais que se ache que é totalmente diferente, não é porque somos mulheres. E empreender, né, seja em qualquer área, para uma mulher é difícil. Estar na política enquanto mulher também é difícil, não era aquele mar de rosas que a gente imagina. E nós vamos conseguir dialogar, conversar e falar realmente da importância da mulher em todas as áreas. A mulher, ela joga aí em todas as posições, né? A gente tem esse talento, digamos assim. Aline, queria primeiramente agradecer a sua presença aqui ao convite do nosso podcast e queria saber como é que foi o empreendedorismo assim na sua vida. Foi algo que você sempre teve vontade? Você começou desde novinha ali? Ou não? Foi algo que você caiu de paraquedas? Como que você começou ou desenvolveu essa sua veia empreendedora? Foi algo que aconteceu assim naturalmente, né? Quando a gente começa a vida, né? A gente passa de depender totalmente da mãe, né? No meu caso. Se torna adulto? Se torna realmente adulta quando a gente faz os 18 anos e os boletos começam a chegar. A gente começa a ter estratégias, né? Daquilo que nós podemos empreender, aquilo que nós podemos estar estudando. Como eu não tive a oportunidade de estar estudando, porque a vida, né, não me permitia isso naquele momento, eu comecei a ir para o negócio, porque eu precisava me sustentar. E assim foi algo natural. Comecei num curso de informática, mais nova. Logo depois entrou a tecnologia, que foi aquele boom da informática. Eu acho que é muito importante para todas nós entendermos o que acontece no nosso mundo, porque as projeções mundiais nos sinalizam naquilo que nós devemos investir. Então, Sim. Começou com a informática, com o videogame, até depois que veio o grande boom da telefonia celular. E realmente, a telefonia celular foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi aquilo que me deu uma bagagem de conhecimento, mas também de força e destaque nesse cenário de empreendedor, né? Nesse cenário comercial. Isso que você disse é bastante importante, né? Porque você estava ali antenada na necessidade, no que estava acontecendo no momento. Porque muitas vezes a ideia do negócio, né, vai surgir de você observar ali o que está acontecendo no mundo, né? O que as pessoas estão usando agora, o que elas estão fazendo, qual é a necessidade. E eu me lembro que nesse tempo, certamente essa época que você está falando, né? Era uma grande, assim, novidade, né, no mercado. As pessoas, não havia tantos lugares assim que se comercializava, era uma novidade realmente. Sim. As pessoas estavam, era o auge da tecnologia, né? Então, tipo, quem pegasse isso para empreender, certamente teria aí muitas portas abertas, né? Porque era um ramo totalmente novo. É verdade, porque assim, quando a gente fala de telefonia celular, vou falar de uma operadora que hoje já nem existe mais, que na época só existia Telerge. Aí entrou a ATL. Isso, Depois da ATL veio a Claro e veio surgindo a tinha Vivo, mas assim, a primeira de grande volume de mercado para a população, que veio com o valor mais baixo, foi a ATL. E quando a gente fala de computadores, eu vou falar da época do disquete, gente, do CD, né? Então, assim, eram aqueles mecanismos que estavam sendo implementados na nossa sociedade. Aquilo que a gente já via acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, no nosso país, foi naquele momento. E foi nesse momento que eu me encaixei, né? Nessa transformação mundial. E aí a gente foi entrando nessa carona, nessa onda, e nós fomos surfando de uma forma muito, muito feliz, né? Vamos colocar assim, né? Muito satisfatória. E fomos avançando no nosso caminhar.
Você iniciou empreendendo, então, nessa área de telefonia, né? Você tinha uma loja física, iniciou ali. Eu lembro que a gente conversando em outros momentos, você disse da dificuldade que era, né? Porque a gente sempre ouve as pessoas glamorizando o empreendedorismo, né? A pessoa começou a empreender, pô, fulano tá cheio da grana. E mulher, então, né? Porque, assim, a mulher que empreende, ela dá um passo a mais. De todos os desafios que ela já tem, sim, ela dá ali um passo a mais, ela se destaca. Independente do meio em que ela esteja ali empreendendo. Qual foi, Aline, nessa sua trajetória como empreendedora, o maior desafio que você teve, assim, o momento mais marcante que você identifica? Meu Deus, porque vontade de desistir não falta, né? Em todos os ramos. Que você diz assim, meu Deus... Porque assim, é cansativo, né? Realmente existe um glamour, existe uma utopia de falar que quando você empreende, quando você tem um estabelecimento, tem uma loja, vamos colocar assim, né? Você tá rica. Eu até brinco, parece até aquele filme, eu tô rica. E não tem nada disso, gente. A gente tem muita conta para pagar, né? E aí você tem 2 lojas no shopping, falou que tem loja no shopping, então você tá mais rica ainda. Rica ainda, né? Isso aí. Só que esquece que shopping é uma despesa enorme. Chega dezembro, você tem um ganho maior, porém as suas despesas também são maiores. A gente não está falando de contratação, a gente está falando que o próprio shopping, a despesa muda, tudo é dobrado, né? E aí eu com 2 lojas, abrindo uma loja em São João de Meriti, aqui no Shopping Grande Rio, de ônibus, né? Então, assim, eu abria... 9 horas já estava, o shopping abre às 10 da manhã, só que estava lá às 9 para poder organizar, e você está empreendendo, mas você está limpando a loja também, tá? É isso você aí. Você está varrendo a loja, está passando os panos na loja, você está limpando vitrine, porque é assim que funciona. Você está organizando o estoque para que às 10 horas esteja tudo em pleno funcionamento para receber a população. E aí você abre a loja, ficava geralmente até umas 2h30, 3 horas mais ou menos. Aí depois eu pegava o ônibus novamente. Aqui em São João de Meriti, eu pegava, era o Flores, né, da empresa Flores, São João Caxias, descia na Nilo Peçanha, eu ia andando até o shopping center. Quem é caxiense já sabe exatamente o que eu estou falando. Então você vai andando até o shopping center lá e pegava o outro ônibus, que era o Penha Caxias. E aí no Penha Caxias, que vai passando em todos os pontos que você possa imaginar, de Lucas, Vigário Geral, até você chegar na Penha, você vai fazendo um tour maravilhoso de conhecimento geográfico. E até que eu chegava na Penha, geralmente chegava umas 4 horas e ficava lá nesse período até as 22 horas, né? Aí quando eu fechava a loja, aí voltava para casa, lá pro Sarapuí, e no dia seguinte era tudo novamente. Mas assim, são entraves, são obstáculos, às vezes são barreiras que a gente vai vencendo. Sim. E isso nos fortalece, isso nos edifica. Porque assim, tudo que vem muito fácil, sabe, Mayara, eu acho que muitas das vezes não se dá valor. Sim. E aquilo que a gente busca, aquilo que a gente arregaça as mangas para resolver, é mais prazeroso. Então, assim, eu não me arrependo em nenhum momento dessas minhas trajetórias, dessas loucuras de muitas das vezes até mesmo ficar sem comer direito, de comendo. Eu lembro que a gente tinha muito aquele, até hoje tem, né, aquele cups noodle, o copinho, né, de macarrão, de Nissin. E muitas das vezes aquilo ali foi o meu almoço, porque era algo rápido, barato, porque não tem o glamour de você poder todo dia estar no shopping, mas não dá para comer todo dia no shopping. Sim. Né? Então a gente vai avançando, vai vencendo. Aí depois você olha para trás assim e fala assim, gente, eu consegui. Isso. Né? Foi complicado, foi difícil, mas a gente conseguiu avançar. Da mesma forma que quando abrimos a loja de Búzios, e aí assim, a loja de Búzios para mim acho que foi a mais difícil. Porque a loja de Búzios, eu ficava em Búzios, eu abri a loja, eu fiquei lá por uns 15 dias para poder ver se ela girava, né, o funcionamento, se o treinamento estava sendo satisfatório. Só que durante o dia, beleza, eu estava ocupada. Mas quando dava a noite, eu não gosto de ficar sozinha, gente. Eu detesto ficar sozinha, de não ter ninguém para conversar à noite, não ter com quem fazer uma refeição. E aí aquilo ali mexeu muito com o meu emocional.
né, que mexe, fragiliza as mulheres, né? Então ali eu chorava a noite toda, praticamente. Minha mãe, lógico, não sabe disso, né? Não sabe desse detalhe, senão ela ia falar: minha filha, vem embora. É assim que mãe faz, né? Aí eu ligava para Auro: você tá vindo? Você vai vir final de semana? Porque era assim, gente. É difícil. Durante o dia você tá forte, uma fortaleza. Porém, quando você se vê à noite, aí vem as nossas fragilidades. São então, os desafios, né? São os desafios. Porque o desafio da região metropolitana era a logística, né? Era a mobilidade urbana, né? Era não poder ter o carro, não ter o veículo. Só que em Búzios mexia com o meu emocional, mexia com o psicológico. E aí a gente se sente até um pouco mais enfraquecida. Sim. Mas, minha filha, dormia, amanhã era um novo dia, Deus operava, dava força, resiliência, garra. E aí a gente avançou e a gente ficou muito feliz, porque fomos, né, dealers, na época a gente chamava de dealer, né? Uhum. Piloto número 1 da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Éramos cases de sucesso. E aí a gente foi avançando a cada dia mais e mais. E são essas dificuldades, crises, coisas que marcam, né, a nossa trajetória, que fazem a gente valorizar de onde a gente veio e o lugar que a gente alcançou. Porque às vezes as pessoas pensam que o empreender é para quem já tem uma família empreendedora, né? Já tem ali, os meus pais já eram, os meus avós, a família já tinha loja, já tinha algum negócio, e aí a pessoa deu ali continuidade. Ou seja, herdeiro, né? Exatamente, já herdou um negócio. Ou a pessoa que já tem uma certa condição, já por outras razões, ou até por família mesmo, e decide ele empreender. Mas quando a pessoa vem de baixo, vem de uma condição humilde mesmo, ou às vezes não tinha histórico nenhum familiar. São essas lutas e crises e problemas e tantas coisas que fazem a pessoa olhar, tipo, cara, eu vou valorizar isso daqui porque do lugar que eu vim ou da origem que eu tive, talvez eu estou sendo a primeira pessoa na minha família, né? Que estou empreendendo, que estou avançando ali. Então é importante não desistir, né? Porque valeu a pena. Valeu a pena, porque você pôde crescer e alcançar lugares ainda muito maiores, né? E com toda certeza o negócio te treinou, né? Porque uma mulher, Aline, o negócio, eu tenho observado, né, aqui com as convidadas que a gente tem tido, o olhar da mulher sobre o negócio ele é totalmente diferente do olhar masculino, né? Normalmente a mulher, quando ela empreende, ela não busca só um conforto financeiro. Ela busca ter mais tempo com a família, ela busca proporcionar ali para os seus filhos uma qualidade de vida. Assim, não que o homem não busque isso, mas a mulher ela quer ter esse equilíbrio, por mais que seja às vezes no início, né, muito difícil de alcançar. Houve algum momento que você viveu na sua trajetória, algo que você disse assim, cara, isso aqui só acontece com mulher, tipo, de uma dificuldade ou de uma questão de ser vista, né, de uma outra forma, porque mesmo hoje, né, o ramo empreendedor, até que o empreendedorismo feminino, ele tem crescido. Mas no tempo em que você iniciou ali, isso era ainda mais difícil, né, de ver mulheres à frente de um negócio. Era algo bem masculino, assim. Você não via tanto quanto você via hoje. Ou você via modelos de negócio bem estabelecidos ali, a dona da pensão. Você não tinha essa diversidade que hoje nós temos, né, na mão de mulheres. É verdade. A sua fala foi perfeita, porque a mulher só poderia empreender ou era na pensão, né, fazendo doces, fazendo bolos. Isso é muito digno, isso é muito valioso, é muito gostoso. Mas ter uma mulher empreendendo no ramo de telefonia celular, no ramo de informática, isso é algo assim que é um mundo predominantemente masculino e a nossa sociedade ainda hoje é muito machista, né? O patriarcado é muito vivo ainda na nossa sociedade e a gente vai vivendo naquela desconstrução, né? A cada dia temos mais mulheres em todas as esferas, né? Sejam políticas ou empreendendo, mas o público ainda é muito predominantemente masculino. Você vê muitas mulheres no ramo da beleza, muitas mulheres no ramo da estética, né? Mas são poucas mulheres ainda nesses ramos que dominam o mercado, vamos colocar assim, né? E o ramo de telefonia foi um ramo que dominou o mercado pelo bom tempo e até hoje domina, né? Uma das situações assim que fala assim, só podia ser mulher,
São nas situações mesmo nos casos de conversas inadequadas, você estar sorrindo e a pessoa achar que o seu sorriso, que você está ali para atender bem o seu cliente, se você quer ser simpática, e aí o cliente acha que você está se oferecendo para ele, acho que não tem nem outra palavra, né? É um desrespeito, essa violência enquanto mulher ainda afeta e afetava muito. E naquela época era a mesma coisa, né? Então, assim, tinham momentos que falava assim, não vou, não... Às vezes o Auro estava comigo, aí falava para mim assim, não vou comprar não, porque a Aline não está falando nada, né? Aí eu tinha que me posicionar, eu tinha que falar do produto, mas na verdade ele não queria a minha informação do produto. Aquela forma de se falar era porque não vou comprar, porque eu quero que uma mulher me venda, né? E não é a minha qualificação profissional que estava em jogo muitas das vezes. Então, eram situações que eu falava, gente, isso acontece porque é mulher. Da mesma forma, quando a pessoa aumenta a voz para você, só vai... E falava assim, é melhor vai lá pilotar fogão. Porque a gente escutava muito isso. Hoje a gente tem essa consciência, porque hoje se fala sobre isso, né? Sobre o abuso ali, se enxerga, se ensina sobre isso. Mas esse era um tempo em que isso não era muito falado. Então você meio que tinha que ouvir aquilo ali, normalizar. Achar e seguir. Então eram frases ditas que eu falei, gente, isso vai acontecer porque eu sou mulher, gente. Eu duvido que me faltar com esse respeito de falar, vai lá, tem um café para me servir, não? Por que não pede um café pro marido, pro homem que tá ali, pro atendente masculino? Isso é muito real mesmo. Por que o café tem que pedir pra mulher? Não tem um café para servir, não tem um chá para servir? São estereótipos que colocam justamente porque somos mulheres. A mulher acha que tem que servir, né? E nós estamos ali para atender a população, para servir a população, para servir o nosso cliente, mas no produto. Sim. Né? Lógico que ter um estabelecimento com espacinho do café, de ter uma balinha, de ter um docinho... São coisas distintas, né? São coisas distintas. Totalmente. Mas naquela época nem existia esse cantinho do café, né, gente? O máximo que tinha uma garrafinha do café que a gente ficava interna, a gente trazia o café quando a pessoa solicitava, mas certamente os pedidos sempre eram voltados para a mulher, nunca para o homem que estava ali também nessa condição de atendimento. E você vê que existia, e ainda existe de certa forma, né, um quê de que a mulher ela precisa provar mais, né? Mesmo ela sendo igualmente qualificada, mesmo ela tendo igualmente a mesma competência, ela às vezes precisa ali se posicionar de uma outra forma a fim de que ela prove, né, como se a mulher tivesse que provar ali que ela é tão apta. E eu falo isso aqui, gente, não é nem questão de mimimi, não, porque às vezes as pessoas falam que tudo é mimimi, e às vezes tem mimimi. Às vezes tem mimimi, Às vezes tem mimimi mesmo, mas o que a gente está falando aqui é de coisas que a gente presencia, porque ninguém melhor do que a mulher para poder falar sobre essas coisas que a gente vê mesmo. Principalmente com relação a essa questão de competência, quando a mulher ela está num lugar que não se espera que ela esteja, né? Digamos assim, num lugar de liderança, num lugar de chefia, que ela conquistou por conta da capacidade dela, do suor dela, e que hoje, graças a Deus, né, nós temos muito mais mulheres ocupando esses espaços, liderando, empreendendo, em áreas que eram predominantemente masculinas, né? E a mulher está aí avançando, conquistando cada vez mais lugares, né? Não é fácil, mas estamos, graças a Deus, avançando. Nós somos resistência. Essa é a verdade. Exatamente. Aline, teve algum momento da sua vida como empreendedora que você identifica assim... porque hoje você atua como hoje você não empreende mais, é isso? Hoje até continuo empreendendo. Não é a sua atividade principal ali, né? A sua maior dedicação. Exatamente. Você entende que o empreendedorismo, a atividade empreendedora, te treinou para esse lugar que hoje você está? De ter esse olhar para com as pessoas, de ter avançado, de ter galgado outros lugares e de fazer você hoje nesse lugar, né? Que é tão importante para a mulher, para a população de uma forma geral, né? É necessário um olhar muito humano, né? A respeito de como as coisas funcionam. Eu costumo falar do ideal e do real, né? Porque o ideal é o que a gente quer alcançar, mas nem sempre é possível, né? A gente vai praticando ali o real até chegar no ideal. Não, sem dúvida, gente. Sem dúvida, isso me forjou também, né? Hoje,
porque a gente traz as experiências, né, do privado, vamos colocar assim, daquilo que a gente espera por excelência, porque quando você empreende, você quer ter qual e quanti. Você quer ter a quantidade de venda, mas você quer ter a qualidade da venda. Você quer ter lucro. Né? Então, assim, você vai ter lucro se você tiver uma qualidade, porque é uma rede. Eu vendi para uma pessoa, essa pessoa me indica para uma outra pessoa e por aí vai ser. É cíclico. Né? E para o público, você traz essa noção. Essa noção que você também tem que ter um atendimento que é de graça. No caso, não vai ter lucro, porque a esfera pública nunca vai gerar lucro. Né? Nenhum gestor pode ter essa utopia de lucro, mas a gente tem que pensar na qualidade. Eu tenho que atender bem a população, mas eu tenho que atender a população com muita qualidade. E nisso, a veia empreendedora, o comércio nos remete às situações. E da mesma forma que você tem que se reinventar. Na área empresarial, né, você, a todo tempo, você se reinventa. Eu comecei com informática, fui para videogame, depois eu fui para telefonia celular e nesse meio tempo também tinha moto. Então, assim, você vai se reinventando conforme a demanda daquela sociedade, conforme a busca, né? Sim. E na gestão pública é a mesma coisa. Você também precisa se reinventar, você tem que ficar atento às transformações daquela sociedade, porque aquilo que você vai ser enquanto gestor público de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, nem precisa de muito, tá? De 5 anos atrás, eu não posso ter a mesma experiência hoje. Porque as pessoas se mudam, se transformam. Eu estava analisando, por exemplo, a educação hoje, mais uma vez, teve um prêmio na alimentação, né, por qualidade de merenda. E aí eu paro. Mas lá atrás, se a gente fosse servir a mesma coisa que nós servíamos há 10 anos, 15 anos atrás, hoje as crianças já não querem mais. Então, assim, aquilo que a gente... Por exemplo, a Escola Álvaro Alberto. Por que a Escola Álvaro Alberto ela era uma referência, né, na educação? O que a Armanda Álvaro Alberto implementou há lá, sei lá quantos anos atrás, 30, 50, 100 anos atrás? Ela implementou, ela percebeu que as crianças não aprendiam porque sentiam fome. E aí essa escola Álvaro Alberto, ela é conhecida como a escola que ofereceu a primeira merenda escolar, que era o mate com angu. A gente pode oferecer mate com angu para as crianças hoje? Total. De hipótese alguma. Totalmente outra realidade. A nossa realidade muda, se transforma. A gente falava do disquete, hoje a gente fala da nuvem, do pendrive. Coisas que eram totalmente inimagináveis. A gente falava da televisão, da TV aberta, e o grande boom foi quando teve aquela antena digital, que os canais estavam abertos, que você não precisava mais colocar na sua antena pedacinho de bombril para a imagem ficar. Real. Hoje a gente fala de streamer. Das plataformas que você pode ver a todo tempo, que não tem comercial. Então, assim, as nossas necessidades se transformam. E tanto para empreender quanto para a gestão pública também precisa ser transformada. Sim. Não dá para a gente pensar em ser gestor de uma cidade com pensamento arcaico. Tem que ter pensamentos de mudança, de transformação, tem que ouvir o que a população quer. A escuta a cada dia nunca foi tão importante. É cada vez mais importante você ouvir o que te interessa. Porque aquilo que me interessa pode não ser o que te interessa. Então, para ser bom gestor, tem que ouvir a população. Tem que ouvir qual é a demanda, quais são as necessidades. Todo mundo quer, gente. Mobilidade urbana, todo mundo quer segurança, todo mundo quer educação, todo mundo quer saúde. Mas como você quer a mobilidade urbana? Como você quer a saúde, como você quer a educação, e você também quer lazer, você quer cultura. Aquilo que a gente ia na praça hoje só para jogar bola, agora a gente quer ir na praça para jogar bola, mas a gente também quer ter um espetáculo, uma música, a gente quer um teatro, a gente quer um cinema. Nós queremos muitas coisas. E é isso, assim, a minha caminhada ela se pauta nessas transformações
sociais, vamos colocar assim, né? E nessa escuta, que tem que, para mim, é o principal norte de uma atuação, é ouvir sempre, entender a demanda. E é interessante, porque o empreendedor, ele tem que ter isso, como você falou, né? Realmente ele está ligado ali nas necessidades, nas demandas que existem, porque nem sempre aquilo que se pensa é o que é, né? Sim. A escuta, o estar atento às necessidades, o estar atento, no caso da empreendedora, né, ao mercado, faz com que as pessoas tenham ideias que podem transformar a vida delas. Né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, às vezes a gente quer um bolo. Agora, tem a pessoa que gosta do bolo mais docinho. O brasileiro gosta das coisas mais docinhas. Mas também tem aqueles que não gostam da coisa mais docinha. Que ela quer aquele doce, mas aquele doce que, quando ela colocar na boca, leve a ter memórias, que faça retornar ao passado. Então, ela quer aquele bolo red velvet bonitão, mas ela também quer comer uma broa, que vai fazer ela lembrar da avó dela. Né? Então, assim, são essas situações que o empreendedor precisa ficar atento. Não é o gosto dele, é o gosto do seu cliente. Então, ele tem que ter uma diversidade para que ela possa atender toda a população. Porque é isso, gente. A melhor, gente, não tem... Acho que a receita não é nem de bolo. Mas, assim, o cliente, quando ele é valorizado, quando ele é bem recebido, ele é o seu principal canal de comunicação. Porque a rede social é muito boa, gente. Mas o boca a boca, o porta a porta que a pessoa vai falando, você come um negócio na casa de alguém isso aí. Fala assim, nossa, que gostoso, você que fez. Aí a pessoa, ninguém mais faz nada, né, gente? Vamos falar a verdade, né? A gente não tem mais tempo pra isso. Aí fala, não, eu comprei. Aí, na mesma hora, você comprou onde? É assim, gente. É isso. E é por aí a gente vai crescendo e vai avançando. E é natural, né? Divulgar coisas boas, Porque quem prova de um produto, de um serviço que é bom, vai fazer sua propaganda. É inevitável. Então, oferecer excelência continua sendo a melhor estratégia. Sim, né? sim. Durante todas essas mudanças de jornada, né, Aline? Você disse que você também teve que se reinventar nos negócios por diversas vezes, né? Até porque era um ramo que exigia atualização constante, né? Porque foi aquele boom ali e depois disso foi sofrendo várias mudanças e atualizações. E até hoje, né? Porque a gente viveu aí nesses últimos 15, 20 anos uma revolução assim tecnológica absurda, né? Então quem não quis se atualizar, em algum momento perdeu, né? Se teve aí empreendedores que em algum momento não quiseram informatizar o seu negócio, né, atualizar o seu negócio, certamente teve aí perdas no meio do caminho. Você teve que lidar certamente com pressões internas, porque você, além de tudo, é mulher, né? Você é mulher, você é esposa, você é mãe, você é um ser dotado de sentimentos ali. Você teve que lidar certamente com várias pressões internas e externas, né? No meio do empreendedorismo, para que você pudesse desenvolver, crescer, e cobranças que a gente mesmo faz, né? Porque quando se empreende, eu percebo que uma constante que a gente tem tido aqui nos episódios é perceber que a maior cobrança, na verdade, não é nem das pessoas, é da própria mulher, né? Que começa ali e que ela tem uma sede tão grande de crescer que às vezes ela mesma se pressiona, né? Diversas coisas. Ela mesmo se atrapalha, né? Se sabota. Exatamente. Como que foi para você lidar com essas questões, essas pressões internas e externas no decorrer da sua caminhada? Eu sempre busquei ter o equilíbrio, vamos colocar assim, por mais que às vezes ficar chorando, né, que é normal, né, ainda mais que mulher chora, né, gente, nós temos tantos hormônios no nosso corpo. São os meios de não surtar. Pois é, mas assim, as formas que a gente tem de passar pelas pressões, primeiro é ouvir, que são as críticas, né, para mim toda crítica ela é construtiva, né, ela só não pode ser ofensiva. A gente tem que saber separar o que é crítica e o que é ofensa. Sim. Ofensa a gente não pode aceitar. Ofensa a gente tem que rebater a ofensa, a gente tem que denunciar, porque às vezes é um assédio. Agora, crítica, pressão, você analisa e você vai achar a solução para aquilo ali. Por exemplo, a gente, ainda mais as mulheres que precisam se organizar no seu tempo, porque é o que você falou. Às vezes ela é mãe, às vezes ela é chefe de família, Sim. Às vezes ela é mãe solo. Não era a minha realidade
né? Mas as mulheres passam por todas as situações. Então, ela precisa organizar o seu tempo na sua casa, na sua empresa e com os seus filhos. E é necessário a gente estabelecer regras, porque senão você vai se autossabotar, porque a mulher vai se cobrar pela ausência dos seus filhos, né? Então, limita, eu sempre limitei. Tem situações que até hoje eu não abro mão. Eu falo, olha, eu marco na minha agenda o horário família. Eu boto isso como prioridade. Eu falei, vai ter o que for. Eu vou respeitar o horário com a minha filha, o horário com o meu filho, porque eu posso querer resolver todos os problemas do ramo empresarial, do empreender, como da própria gestão pública, mas isso não pode permitir de forma nenhuma que eu perca os meus filhos, que eu perca a minha família, que o meu convívio com o meu marido tem que ser convívio mesmo, esposo, esposa. Eu não posso misturar as estações, porque se eu estiver num ambiente onde eu estou no almoço familiar, eu só falar de trabalho, eu vou prejudicar a relação familiar. Da mesma forma que se eu estou resolvendo em relação a trabalho, eu não posso trazer meus problemas da minha casa para o meu trabalho. Então, se eu sempre orientei, né, todas as pessoas que eu sempre liderei, a saber separar. Aquela história que os problemas de casa ficam em casa, os do trabalho ficam no trabalho. Acho que é isso mesmo. A gente tem que aprender a separar, porque senão você vai ter uma autossabotação. E aí você vai se cobrar muito, porque você vai fraquejar no seu ramo empresarial e você vai fraquejar também na sua casa. Então tem que buscar sempre o equilíbrio. E isso não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, independente da posição que ocupe. E porque normalmente a pessoa que empreende, ela sempre tem a família envolvida, em menor ou em maior distância, né? Porque às vezes nasce ali um negócio familiar, mas ainda que esse negócio não seja familiar, a família é impactada, porque essa pessoa mudou de rotina, essa pessoa depois enfrentou novos desafios. Então, para a mulher, né, o marido e os filhos, eles estão ali totalmente envolvidos em todo o processo. Porém, eles não podem se perder, né? Isso é uma coisa muito importante, realmente. E combinar. Que eu sempre falei que tratado não é caro. Né? Então, assim, olha, eu estou numa nova fase de vida, estamos juntos nessa nova fase de vida, vocês me apoiam nessas decisões, porque isso é colocá-los como co-participantes desse processo. Tem hora que outro dia, minha filha me sugou. Eu falo que a Alice me sugou outro dia. Né? Foi no domingo à tarde, ela falou assim, mãe, brinca comigo. Aí eu fui brincar com ela com as bonecas. Estava lá no quarto, ela ficou comigo a tarde quase toda, que queria que eu brincasse com ela de boneca. Aí eu já falei, filha, já dei comidinha, já dei mamadeira, já troquei a fralda. Então vamos assistir um filme, mãe, aqui no quarto comigo. Falei, bora, vamos escolher qual filme que você quer. Aí assistimos o filme, foi a tarde inteira. Sabe o que é isso? Saudade. Porque ela não tem a mãe dela no todo o tempo que ela tinha disponível. Porque eu sempre trabalhei, sempre organizei meu tempo. Mas hoje eu estou na condição de vice-prefeita. Isso mudou a rotina familiar? Mudou. Você passa a ter mais compromissos. Você tem compromisso durante o dia, mas também tem compromisso à noite. Você tem compromisso no final de semana. Então, muda a sua rotina familiar. Por mais que eu tenha conversado com ela, ela vai sentir. Sim. O adolescente também sente. Por mais que ele seja mais envolvido, Sim. muitas vezes ele me acompanha, mas a gente tem conversado, tem falado. Aí, no final do dia, eu liguei até para a Aura e falei assim, a Alice hoje, a Aura estava viajando, é o que ela fala, mãe, eu já não tinha pai. Já não tinha meu pai. Agora não vou ter mãe. Eu falei, não, filha, você tem pai, você tem mãe. Não tem, às vezes, do tempo que você gostaria. Mas nunca vou deixar de estar com você nos seus momentos mais importantes da sua vida. E também naqueles que não são nem tão importantes. O ordinário, né? Exatamente. O dia a dia. O dia a dia a gente tem que se fazer presente. Porque é isso, gente. Isso aí tem falta. Isso é muito legal de você estar falando, Aline, porque são desafios que todo mundo enfrenta, né? Empreendendo ou não, porque você saiu ali de ter como atividade principal, né? O empreendedorismo, e estando na vida política, os desafios são
similares, porque é muita dedicação de tempo, é uma carga horária que é meio doida às vezes, porque não é nenhum horário comercial, né, em que você, olha, eu saio todo dia esse horário, chego todo dia esse horário. Não tem isso. E a família não gira em torno disso, né, mas a família é o centro disso. E nenhum negócio deve ser construído à custo da sua família. É né? verdade. E isso é muito interessante de ser colocado aqui, porque todo mundo, em algum momento, principalmente nós como mulheres, né, estamos ali equilibrando os nossos pratinhos. É verdade. E cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas, que legal, né? Você compartilhar essa experiência de ter passado ali a tarde com a sua filha. Talvez você ficou depois com os cabelos em pé, falando assim, olha, eu deixei de fazer isso. Mas, que bom, aquele tempo não vai voltar. Tem que ter, né? não volta. Não vai voltar. Volta. E você fica ali satisfeita como mãe, como mulher, porque é o peso, né, que muitas mulheres às vezes carregam por às vezes terem se dedicado ao seu negócio, terem ali deixado o filho, ou poxa, eu coloquei meu filho na creche demais. Eu conheço muitas mulheres que às vezes se culpam, né, por isso. E são fases, né? Fases que passam e que quanto mais você aproveitar de cada fase que a vida tem, menos peso você vai sentir depois, gente, assim, e vai prosseguir e prosperar e vai dar tudo Na certo. época que eu estava fazendo a faculdade, muitas das vezes o Gabriel foi comigo assistir aula. Tinha prova, ele ia comigo fazer a prova. Né? É a realidade de muitas mães. É a realidade. Assim, a minha realidade não foge da realidade da maioria das mulheres. Da nossa cidade, do nosso estado. Todas nós nos reinventamos diariamente para conseguirmos darmos contas de tudo. Né? O homem fica resfriado, fica morto na cama. É assim que funciona, gente. A mulher tá resfriada, tá de Covid, tá de influenza, nas mais belas famílias brasileiras. Tá de qualquer coisa. Ela continua fazendo todas as suas atividades. Né? Ela continua tendo que cuidar do seu trabalho, ela continua tendo que cuidar da sua casa, porque por mais que você tenha uma ajudante na sua casa, você tem que direcionar o que vai ser realizado. Então, a minha realidade não muda. Tem gente que fala assim, mas você não cozinha mais, você não vai no mercado. Eu falei, quem disse que não? Eu continuo indo no mercado, indo no hortifruti, indo no... Não, e tem coisas que não adianta. Comprando saco de lixo... Mesmo que eu compre muitas das vezes para a internet, que hoje a internet nos facilita muito a vida, mas eu continuo sendo gestora também da minha casa. Hoje eu sou gestora de uma cidade... Só arrumou mais coisa. Só arrumei mais coisa, gente. Eu sou igual você, minha querida. Nós somos iguais, só mudamos o nosso CPF. Mais nada. As lutas são as mesmas. As lutas são. Aline... fala um pouquinho pra gente como você teve essa veia empreendedora, né? Você foi gerada ali, forjada no empreendedorismo, né? Por anos e viveu muitas experiências ali, ultrapassou muitos limites, venceu desafios. Queria que você falasse pra gente como é importante que você enxerga de as mulheres unirem forças, né? E se ajudarem nessa jornada de empreendedorismo, porque hoje... inclusive, até falando aqui pro pessoal também que está nos assistindo, o Você Empreendedora é esse canal e essa proposta, né, de auxílio para as mulheres, de incentivo, de apoio a que elas desenvolvam uma atividade ali empreendedora, empreendam de fato, né, e consigam crescer. Coisa essa que eu acredito que você não teve, né? Então é muito bacana de você estar aqui hoje nos dando essa força e incentivando a que mulheres vivam essa jornada de maneira plena. Como que você enxerga a atuação desse tipo de política de incentivo para as mulheres hoje em dia? E como isso faria diferença, né? De repente, se você olhando para trás, se você tivesse tido. Né? Gente, eu não tenho dúvida que isso é um elemento fundamental e, assim, fortalece a mulher, fortalece o empreendedorismo e dá uma direção. Porque quando você vai empreender, se você for totalmente assim, vou me jogar, sem nenhum tipo de embasamento, é muito difícil você ter sucesso. Certamente você vai ser fadado ao fracasso, porque, primeiro, você não vai saber precificar. Você pode ter lucro excessivo ou prejuízo. Você não tem um norte das necessidades de mercado. Então, quando você tem uma proposta como hoje, assim, as mulheres hoje passam para uma nova perspectiva. Além de termos as trocas de experiências, a gente tem a oportunidade de se qualificar.
E a qualificação profissional é muito importante. Sim. Né? Ontem a gente está numa pegada de formaturas, né? Da Fundec, por exemplo. E ali você tem vários cursos de aperfeiçoamento, de profissionalizantes, para além do Sistema S, né? Da nossa cidade, que é o SENAC, a Firjan como um todo. Então, ali você tem quais eram as formaturas? Nós tínhamos de empreendedorismo, nós tínhamos de auxiliar de veterinária, nós tínhamos de eletricista, de cuidadora de idosos. Eram 39 cursos os formandos. E você dá a oportunidade de qualificar a mão de obra em todas as áreas. Sim. Porque é sobre isso que a gente fala. Quando a gente fala que a mulher precisa empreender com qualidade, ela tem que saber o que ela vai fazer. Sim. Porque senão, gente, ela vai fraquejar. Ela não vai ter sucesso. A gente, por mais que as pessoas possam falar que eu vou vender balinha no sinal. É uma forma de empreender? É uma forma de empreender. Mas ela precisa saber o quanto que ela vai lucrar vendendo não é tão simples assim. aquela bala. Porque se ela cobrar R$10, ela vai cobrar caro demais. Mas se ela cobrar R$2, ela vai cobrar barato demais. Então, a gente tem que valorizar essa força de trabalho, mas eu preciso que essas mulheres realmente aprendam a empreender. Então, assim, o Você Empreendedora nos dá a oportunidade de ter esse aprendizado. Nos dá a oportunidade de escutarmos e nos dar a oportunidade de trocarmos as nossas experiências. É uma aprendendo com a outra. E direcionando. É importantíssimo também que a gente direcione aonde elas podem se qualificar. Né? Por isso que eu mencionei a Fundec, Sim. mencionei o SENAC, a Firjan, porque são todos espaços públicos. É importante falar que é público, que é de graça, que você não paga nada para isso, que você tem a oportunidade de qualificar a sua mão de obra. E assim, eu que sou filha de uma cabeleireira, uma mãe que foi chefe de família, minha mãe casou, se divorciou, mas a vida dela só começou a ser transformada a partir de um curso profissionalizante. Ela teve condições de sustentar a família dela. É sobre isso que a gente fala. Sobre mudança de realidade, né? O protagonismo feminino é isso. É termos a condição de nos sustentarmos bem a nós mesmas e a nossa família. Isso é qualidade de vida. E como é bacana a gente poder proporcionar e facilitar o caminho de mulheres, porque não precisa, gente, ser difícil. Não. Né? Tantas pessoas já viveram tantas dificuldades e há dificuldades que já são inerentes às escolhas que nós fazemos, né? Porque prosperar e empobrecer, ambos dão trabalho. A gente vai escolher na vida o trabalho que a gente quer ter, né? E o caminho de prosperar, de crescer, de avançar, ele é um trabalho árduo, porque quem veio de baixo e quem deseja crescer na vida, deseja avançar, não aceita a realidade que é crescer, tem uma mentalidade de crescimento, você muitas vezes vai ter que se desprender de muitas estruturas na mente. Eu digo que é uma questão de mentalidade, né? A pessoa que ela tem uma mentalidade empreendedora, ela já tem uma mentalidade de crescimento na vida dela. E, normalmente, essa pessoa ela vai percorrer um caminho de desprendimento da realidade a qual ela pertence, para acessar uma outra realidade. E o conhecimento, a qualificação, é fundamental para isso, porque não há quem possa crescer, avançar e largar para trás, né? Deixar para trás a vida que tinha e prosseguir para uma nova vida sem conhecimento. Né? Então, é muito importante, inclusive, que você que está aí nos assistindo e que tem um desejo de empreender, tem um desejo de crescer, de colocar aí em prática, tornar os seus talentos, né, um instrumento de trabalho para você ganhar dinheiro, é importante que você se qualifique, né, e busque meios de informação e nós estamos aqui para isso, né, para que você possa conhecer também mulheres que já percorreram o caminho que você quer percorrer e que, apesar de ter sido difícil, porque fácil não é para ninguém, dá certo, né? Dá certo quando a gente tem o desejo e trabalha, dá certo. Até mesmo a gente nos inspirarmos, né, em mulheres que venceram as barreiras, venceram os obstáculos. Você foi falando, eu fui lembrando de algumas mulheres, né?
Lembro perfeitamente da Dona Áurea. Dona Áurea era ramo alimentício, né? Era uma pensão, que até hoje o nome dela tá lá no calçadão de Caxias. Ela tem um restaurante, não é mais dela, porque ela já veio a falecer, não é da família. Mas foi uma mulher que valorizava ao máximo o atendimento, né? Tem a própria Val da piscina. A Val sempre empreendeu, uma mulher nordestina, né? Sabe o quanto que é difícil uma mulher assim. Se é difícil para uma mulher, ainda tem o preconceito muitas vezes regionais. De a pessoa ter saído ali do seu... Exatamente, ela vem terra, de uma né? outra terra, vem para a região sudeste e ela empreende em ramos completamente também diferentes daquilo do estereótipo feminino. Então vai empreender com piscina, com material de paisagismo, com material de piscina, vai empreender, aí depois organiza negócio de buffet. Então, assim, vai empreender de forma e se solidifica no mercado. Sim. Tem a Fernandinha também, que é do salão até da onde vou, da Estúdio Fê, Fernanda Souza, que detalhe, Fernanda trabalhou comigo. Que legal! Nas ações de telefonia celular. Passou o tempo, nunca mais vi. Cheguei no salão, era a Fernanda, que era a proprietária, era a dona do salão. Né? Então, assim, são histórias que a gente tem que contar, né? São histórias de sucesso, mulheres que se equilibram no mercado e que florescem. São forças femininas, revolucionam, né? Ali a sua realidade. Né? A história da Paloma é fantástica também, de superação. É isso, gente. Cada uma mulher nos inspira de uma forma diferente. Cada mulher contribui para que nós possamos crescer a cada dia mais, né? Verdade, Aline. Muito obrigada pela sua presença aqui, aceitado o nosso convite. Você aí que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal aí, não saia desse episódio sem se inscrever no nosso canal, porque temos vários outros episódios, tal como esse, muito inspiradores e maravilhosos para você dar um pontapé aí no seu negócio de uma vez por todas e não parar. Aline, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo e que estão aí pensando na morte da bezerra e não começaram ainda o seu negócio, estão com medo, estão com insegurança, mas a gente está aqui para que essa mulher comece. Exatamente. Vou falar, não perca mais tempo, meninas. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos investir de muita coragem, porque você pode. Nós podemos todas as coisas. Até mesmo porque nós sabemos que existe um Deus maravilhoso que nos fortalece diariamente. Você já viu que eu peguei ônibus, que eu fazia uma peregrinação danada indo de São João de Meriti para Penha. Eu quebrei também, não contei para vocês, mas eu também quebrei, me reinventei, porque é isso, gente. Nós nos reinventamos a todo tempo. Então, não perca a chance de fazer parte do Você Empreendedora, não perca a oportunidade de se qualificar, mas você tem toda a oportunidade de transformar. Busque, gente, realmente faça a essência, a história da sua vida. Quando a gente fala de muito protagonismo, é isso, gente. Cada mulher tem a condição de escrever a sua própria história. Não perca mais tempo. Busque o Você Empreendedora, busque as qualificações profissionais lá na Fundec ou no Sistema S como um todo, tem o Sebrae. Nós não podemos de forma nenhuma ficarmos para trás. Nós já temos, sim, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. Eu nunca posso deixar de falar isso. Eu que sou uma militante de uma voz feminina, eu sei de tantos desafios que nós mulheres precisamos a cada dia avançarmos. E assim, a gente quando fala de obstáculo, a gente fala de desafio, é sobre posicionamento mesmo. É o nosso posicionamento em qualquer área de trabalho que nós estejamos. E você, mulher, não fique para trás. Você pode todas as coisas. Eu conto com a sua disposição, eu conto com a sua garra, determinação e, olha, também saiba entender os seus limites, que isso é fundamental. Para a gente ter sucesso, a gente tem que saber dos nossos limites e até onde nós podemos colocar os nossos pés. Não se cobre muito. Você é capaz, você
Pode, mas se respeite também, porque o respeito muitas das vezes nos dá de nós mesmas. E eu quero falar para todas as mulheres, nós precisamos nos unir a cada dia mais. Nenhuma mulher está aqui para concorrer com a outra. Nós estamos aqui para nos apoiarmos. É aquela história, ninguém larga a mão de ninguém e nós vamos chegar sempre muito mais longe. Um grande beijo para todas. Vamos juntos nessa grande construção, nessa grande valorização feminina. Até mais, queridas. Muito obrigada. Muito obrigada, Amei Aline. fazer parte desse programa, desse podcast. Amo dialogar. Amo ser fonte também de inspiração, assim como você é fonte de inspiração. Todas as mulheres que passam por aqui são fontes de inspiração e que tenhamos mais e mais oportunidades como essa. Com né, certeza. gente? Você foi só a primeira e vai ter muito mais por aí. Aline, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Estamos aqui, com a nossa água, na nossa caneca belíssima, né, gente? Acredite em si mesma. É sobre isso. É sobre isso. Gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o nosso próximo episódio. E vem com a gente que tem muita coisa boa chegando. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.